primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que eu vou pregar para a nossa igreja e depois, no final, eu vou fazer um apelo. E como eu queria que você respondesse esse apelo? Eu queria que você, nossa igreja, respondesse esse apelo. O grande propósito, eu quero trabalhar uma história de Jesus. Jesus, eu queria que você abrisse em João capítulo 4. A gente vai ler depois do 27, do versículo 27. João capítulo 4, versículo 27. A história aqui é o seguinte: Jesus e seus discípulos estavam no sul de Israel e eles estavam indo em direção ao norte. Jesus falou assim: vamos sair da Judeia e vamos para Galileia. Então Jesus estava indo para o norte. Entre a Judeia e a Galileia tinha uma terra no centro. Qual era essa terra no centro? Você sabe qual é o nome dessa terra entre Judeia e Galileia? Samaria. Se você não sabe, escola bíblica dominical, hoje 15 para as 6. Estou falando sério. Tem Samaria. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus miscigenados, eram preconceituados pelos judeus e tinha uma rixa, tipo Flamengo e Vasco assim. Era samaritano e judeu. Todo judeu que saía da Judeia e ia para Galileia fazia uma volta muito maior. Ia pelo lado assim, ó, ia para Transjordânia, passava e depois acessava a Galileia lá no outro canto. Jesus resolveu fazer um caminho diferente. Jesus, ele falou assim: nós vamos passar por dentro, para acessar aqueles que vocês judeus, que ele era judeu também, acham que não vale a pena. Estavam andando, era uma caminhada longa, o sol a pino, era meio-dia. Até que eles chegam num poço. O nome do poço, Poço de Jacó. Um poço famoso. Um poço, e as cidades eram organizadas da seguinte forma: eles encontravam água, e depois que eles encontravam água, eles formavam a cidade. É o que a gente vai fazer lá no Malawi, quando a gente vai abrir o poço artesiano. Para quê? Porque a gente consegue água, e daí a cidade inteira consegue centralizar ali. Então a igreja vai ser um foco, um centro dentro da cidade. Então eles estavam fazendo, tinha um poço lá, e tinha uma cidade samaritana chamada Siquém. Siquém é uma cidade samaritana, e lá dentro, óbvio, tinham samaritanos, que tinham rixa contra os judeus. A lógica era o seguinte: todas as mulheres tinham uma rotina. A rotina das mulheres, elas acordavam bem cedo, e todas elas iam juntas ao poço que se encontrava no portão da cidade, para pegar água. E depois que aquelas mulheres pegavam água, traziam seus cântaros para casa e tinham água para elas e para a família delas. Elas faziam isso em conjunto por alguns motivos. Primeiro motivo, proteção. Segundo motivo, é indecoroso alguém fazer isso sozinho, é ser mal visto, ser mal falado. E faziam isso cedo, logo cedo da manhã, para que o dia rendesse. Jesus e os seus discípulos não chegaram cedo de manhã em Siquém, no poço da cidade, no poço da cidade. Eles chegaram lá para o meio-dia, ou seja, teoricamente não teria nenhuma mulher. E quando chegaram no poço, Jesus falou assim: a gente está cansado, opa, nós vamos fazer um negócio. Saca, quando você vai daqui para São Paulo, você vai fazer um pit stop. Você faz o pit stop aonde? No Graal. Pois bem, esse era o Graal da época, o poço. Eles pararam, estava perto da cidade. E daí Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: ó, eu vou ficar por aqui, vocês vão na cidade e vão no posto Ipiranga e comprem um sanduíchezinho para a gente. Vamos lá, compra um sanduíchezinho para a gente, traz algumas coisas para a gente comer, e daí volta para cá. A gente vai estender aqui, nós temos já água aqui do poço, e nós vamos depois comer e depois seguir viagem. E nesse momento, quando os 12 vão para a cidade de Siquém, estão entrando, de lá vem meio-dia, não é o horário, vem uma mulher com os seus cântaros na mão. E esquisito, não era de manhã. Aquela mulher estava sozinha. Enquanto uns vão para a cidade, eu quero que vocês marquem isso muito bem, esse conceito de um estar indo para a cidade, os 12, o outro está indo para o poço. Esse cruzamento da cidade do poço vai acontecer 2 vezes no texto. E quando aquela mulher chegou no poço, ela deu de cara com o homem, Jesus.
ela ficou meio hesitante e não esperava encontrar aquele homem ali, era constrangimento. Mas aí Jesus claramente consegue discernir quem ela é, discernir a sua alma. Isso acontece comigo e com você. Jesus era um bom leitor social, além de ser um grande gestor espiritual. Aquela mulher, chegando meio-dia, sozinha, sem ninguém, carregando o cântaro, a sede daquela mulher é muito mais do que água. A coisa está desorganizada na vida. Para ela estar indo sozinha, não ter companhia, ela fugir das relações, opa! Tinha uma outra sede. Tinha uma outra sede. E aí Jesus vira para aquela mulher e fala assim: eu conheço a tua sede. E a sua sede não é só de água, não. Você teve 5 maridos, não teve? E esse sexto que você está não é teu marido. A mulher fica impactada com aquele negócio, sabe? Jesus estava falando para aquela mulher simplesmente algo: você tem uma sede que não é de água. Você tem uma sede maior. Talvez, como muitos aqui hoje, vieram num poço buscar água. Sede, você tem sede. E Jesus é incrível, sabe? Porque ele vai no coração do problema e fala: mulher, eu tenho uma água que você pode beber e nunca mais vai ter sede. Eu tenho uma água. Jesus falava ao coração daquela mulher. Jesus falava a sede ontológica do ser. Mas surpreendentemente, no meio desse encontro com essa mulher, Jesus introduz de uma maneira simplesmente sensacional uma revelação. E essa revelação comunica comigo, com você hoje. Na conversa com essa mulher, Jesus vai falar sobre o grande propósito de Deus para a vida de cada um de nós aqui. Agora sim, você sabe qual é esse propósito? O que isso tem a ver com a gente? O versículo 27 vai explicar. Naquele momento, diz o texto bíblico, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que quer saber? Veja, eu estou pegando a história a partir daqui. Jesus estava pregando para aquela mulher enquanto os discípulos voltam da cidade. E o que eu quero fazer a partir de agora é fazer um contraponto entre a postura dos discípulos e a postura da mulher. É sobre isso que eu quero trabalhar aqui. A postura dos discípulos e a postura da mulher. Versículo 27 de novo. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que quer saber? Ou, por que está conversando com ela? Esquisito, um homem conversando com uma mulher, né? Num poço? Duvidoso. Versículo 28. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo. Versículo 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Ela foi, então deixou o cântaro, a mulher, e voltou para a cidade. Entrou em Siquém de novo e foi falar: venham ver um homem que disse tudo que eu tenho. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa, come alguma coisa. Os caras não tinham discernido. A mulher tinha entrado para a cidade para falar para todo mundo, e os discípulos estavam armando a mesa. Eles não discerniram que Jesus estava fazendo algo, que Jesus estava ensinando algo. O caminho do discipulado de Jesus é um caminho de aprendizado com os passos do mestre. E Jesus, mais uma vez, estava tentando discernir e mostrar algo maior para os discípulos. Enquanto aquela mulher tinha descoberto um bom tesouro, aqueles discípulos armavam uma mesa para oferecer pão para Jesus. E tudo bem, eram obedientes, mas a gente vai ver que não tem a ver com isso. Existe um propósito acima da obediência. Versículo 32. Enquanto isso, os discípulos insistiam: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Os discípulos estavam fora da casinha aqui, né? Jesus estava querendo mostrar outra coisa. Versículo 34, disse Jesus: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam, os campos estão brancos e estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário,
e colhe frutos para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Então os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Vamos até aqui. Enquanto aquela mulher está conversando com Jesus, os discípulos vão ao mercado, entram na cidade de Siquém, e quando chegam lá, eles começam a se relacionar com a cidade. Vão lá no mercadinho e falam: tem algum pão aí com mortadela? Pô, quanto que tá? É tanto, é isso, e conversa. Daqui a pouco o discípulo está fazendo o que Jesus mandou, obedecendo, mas está vivendo a vida. Faltou uma sobremesa, vamos no outro mercado, vamos no hortifruti comprar uma frutinha, nós estamos de dieta. Daí a gente vai lá, compra as frutas, não sei o que, está conversando, está falando, está se relacionando. Enquanto isso acontece, Jesus pega e conversa com aquela mulher, e está pregando o evangelho para aquela mulher. Depois que os discípulos fazem o que tem que fazer, pegam as suas sacolas de compra e começam a sair da cidade de Siquém, indo em direção ao poço. Quando chegam no poço, eles veem Jesus conversando com uma mulher. Disfarça, o mestre está conversando, vamos ficar de longe, não vamos atrapalhar. Esquisito esse cara também, pô, Jesus vai conversar com a mulher, pô, está dando mole. Ficam de longe, disfarçam. E um pouco depois que eles chegam, eles veem o rosto da mulher mudando, o brilho no olhar recobrado. E diz o texto que claramente a mulher foi para ali para quê, gente? Para pegar água. Então levou o quê para pegar água? O texto fala um cântaro. Diz que ela larga o cântaro para lá e volta para a cidade dizendo: eu encontrei a água que eu não vou ter mais sede. Eu acho isso maravilhoso, sabe? A narrativa é muito rica, é extremamente simbólica, são várias coisas, dá para pregar um monte de coisa aqui. Mas é interessante que enquanto a mulher vai, os discípulos vêm. E a mulher volta para a cidade com uma outra postura. E os discípulos vêm. E um pouco depois, eles levantam o lençol e estendem o lençol no chão. Jesus acabou de falar com a mulher, aquela mulher sai transformada, e os discípulos estão arrumando a mesa para comer. Botam as frutas, botam os sanduíches, e daí, depois, sabe que, depois que acontece aquilo, Jesus olha para eles. E começa a confrontá-los. Aquela mulher, ela tinha tido um encontro com Jesus, algo aconteceu com ela. Ela compreendeu a mensagem de Jesus, e aí a partir daí o arrependimento veio no coração dela. E aí depois ela volta para a cidade e quer contar para todo mundo. Gente, por favor, dá uma olhada nessa história aqui, porque eu creio que Jesus quer ensinar mesmo algo para nós aqui a respeito do nosso grande propósito. Sabe por quê? Porque os discípulos que desceram a cidade conheciam muito mais a respeito de Jesus que aquela mulher. Eles tinham visto Jesus transformar água em vinho, eles tinham visto Jesus ressuscitar pessoas, eles tinham visto Jesus levantar paralítico, eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam, eles entendiam que ele era o Filho de Deus. Mas aquela mulher não sabia disso. Na verdade, ela nem conhecia o nome de Jesus. Ela não falou assim: eu encontrei Jesus. Não, eu encontrei alguém, eu acho que ele é o Messias. Ela não sabia nada a respeito de Jesus. E isso me assusta muito. Sabe por que me assusta? Porque nós também podemos ser como aqueles discípulos. Nós podemos ser como aqueles discípulos crentes, convertidos, que andam com Jesus, que sabem tudo a respeito de Jesus, que sabem tudo teologia, que já até viveram experiência com Cristo, experiências fortes, mas ainda não temos compreendido de fato qual é o grande propósito de Deus para nós. Porque definitivamente, quando Jesus está mandando os homens lá na cidade fazer compra, ele também estava aplicando um teste naqueles discípulos. O teste de Jesus, a pergunta de Jesus seria essa: será que eles já entenderam de fato o meu propósito de vida para eles? Será que eles já entenderam? Deixa eu te provar que isso realmente era um teste de Jesus, sabe? Quando os discípulos voltam com as sacolas cheias de comida e há uma mesinha para eles comerem, Jesus percebe que eles tinham entendido, que eles não tinham alcançado o propósito, o grande propósito ainda, sabe? Os discípulos arrumam a mesa e viram para Jesus e falam: mestre, come, você não vai comer?
E sabe o que Jesus disse para eles? Perdi a fome. A atitude de vocês, sabe, me tirou o apetite. Vocês foram comprar comida na cidade, desceram os 12, se relacionaram com a cidade, conheceram pessoas e voltaram só 12 de novo. Não veio ninguém com vocês. Eu queria que você percebesse no fundo que Jesus esperava deles e também espera de nós. Jesus queria que dentro deles já tivesse enraizado o entendimento que o propósito principal da vida do cristão existe e nós temos que desempenhar enquanto a gente vive. E sabe o que de fato Jesus queria? Que aqueles discípulos estivessem lá comprando sanduíche e dissessem para o vendedor assim: ei, deixa eu te falar um negócio, cara, me dá um pão aí, tem mortadela? Pô, cara, isso aqui disseram que é o melhor pão de Siquém, né? Incrível, porque discípulo de Jesus é gente boa. Discípulo de Jesus chato não existe não, é tudo gente que abraça. Pô, cara, que incrível esse pãozinho aqui, hein? Muito bom, demais. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Sabe, eu não sei se você sabe, mas você sabe, eu não queria te falar isso, até vou te falar, mas eu não sei se ele vai querer, porque ele até quer descansar, mas eu vou te falar um negócio. No poço lá aqui fora de Siquém está Jesus. No poço está Jesus. Você sabe quem é Jesus, cara? Jesus é o Messias. Pô, cara, se eu fosse você, eu reunia tua família, eu pegava todo mundo e partia para lá. Sua vida vai mudar, porque a minha vida mudou. É a grande oportunidade, eu não sei se ele vai passar aqui de novo, cara. Vai para lá. Jesus esperava que eu dissesse isso. Vejam, venham ver Jesus. Venham ver Jesus. Mas não foi o que os discípulos, que já conheciam Jesus, que já tinham conhecimento teológico, que já tinham experiência com Jesus, fizeram. Eles não fizeram isso, eles não falaram nada. E por isso, Jesus está chateado, está mesmo. E quando Jesus chega e fala, perdi a fome, que é o que Jesus falou, Jesus está frustrado porque os seus discípulos não entendem ainda qual é o grande propósito das suas vidas. Será que você já entendeu qual é o grande propósito da sua vida? Nós podemos estar fazendo certinho o que ele está mandando, que eu acho interessante nessa história, porque o Jesus falou para ele entrar na cidade, eles entraram na cidade e compraram pão, e compraram o que comer, então eles obedeceram, eles estavam fazendo certinho. Nós podemos estar entrando na cidade, vivendo a nossa vida certinho, não roubando, não matando, não se prostituindo, amando o outro. A gente pode estar fazendo isso tudo certinho, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, causar náuseas em Jesus. A gente pode estar fazendo tudo certinho, mas mesmo assim causar náuseas em Jesus, sabe? Por quê? Porque nós não entendemos qual é o grande propósito de Deus para nós. A mulher samaritana, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e Jesus tem alguma instrução para ela, depois que ela encontra com Jesus? Não, Jesus não falou, agora fala para todo mundo, mas ela sentiu algo diferente dentro dela. Os olhos pegaram fogo, o coração queimou, sabe? Ela sentiu isso, e ela sai dali e fala assim, eu tenho que contar para todo mundo, eu acho que eu conheci o Messias, eu tenho que contar para todo mundo tem que saber. E ela volta correndo para a cidade, e diz, gente, venham ver um homem. Mas vem cá, qual que é o nome dele? Eu não sei o nome, só sei do negócio, meu coração está pegando fogo, ele falou tudo a meu respeito, eu acho que ele é o Messias. Foi isso que ela falou. E o que Jesus quer que a gente entenda? Jesus queria que aqueles 12 discípulos entendessem que tinha um propósito maior do que simplesmente viver a vida, fazer compra, voltar, comprar uma coisa ou outra. Tem um propósito maior. Jesus queria que ele entendesse isso. E o que Jesus esperava de mim, de você, esperava daqueles discípulos? Que a gente entenda que há um propósito maior do que simplesmente ir ao shopping, comprar um vestido novo. Há um propósito maior do que apenas completar o meu curso superior, quando eu vou para a escola, para a faculdade. Há um propósito maior do que simplesmente fazer negócio, comprar, vender. Há um propósito maior do que estar numa academia, suando, bombando o corpo. Há um propósito maior, gente. É lógico que Jesus não bypassa isso. É lógico que Ele quer que eu e você, a gente se envolva no mercado de trabalho, que a gente faça a faculdade, é óbvio, mas isso tudo tem que estar subjugado, estar debaixo de um propósito maior. E sabe qual é?
Ele espera que eu e você entendamos que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida e de qualquer discípulo existe e é para fazer Ele, para trazer pessoas para Ele. Ele espera que eu e você entendamos isso. Em Mateus capítulo 28 é claro, Jesus deu uma instrução: vão por todo mundo e façam discípulos, vão por todo mundo e tragam pessoas para mim. Essa é a ordem para todos nós, e esse é o desejo dele. O desejo dele é que esse propósito esteja encravado dentro da sua alma. Mas os discípulos não entenderam isso, eles não entenderam. E quando então eles estão dizendo para Jesus: come, Jesus faz talvez a grande declaração do texto, e uma declaração forte, que Jesus está confrontando os discípulos. Jesus vira para os discípulos e fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que Jesus está declarando aqui, gente? Assim como os alimentos sustentam a vida física, e você se sente energizado quando você come, sabe? Você se sente saudável quando você come. Há uma comida que nos sustenta espiritualmente, que sustenta a nossa vida espiritual. E se você come essa comida, se você não come essa comida, você é fraco. Sabe, Jesus está dizendo aqui, ó, a minha comida. Mas a gente aprendeu muitas vezes que a comida que nos deixa forte é o que? A palavra de Deus. Não é isso que Jesus está falando. Não estou dizendo que a palavra de Deus não é importante, mas Jesus não está falando aqui. Nós costumamos dizer que o alimento do crente é a palavra de Deus, mas a razão da nossa vida, o que Jesus está fazendo, que nos deixa forte, é trazer pessoas para Cristo. É esse o combustível que impulsiona a nossa vida, e é isso que nos alimenta. Pessoal, deixa eu ser mais claro com vocês, deixa eu falar de forma muito clara. Um crente que não ganha almas para Jesus não é sadio. É isso que Jesus está falando. Vou falar de novo. Um crente que não ganha alma para Jesus não é sadio. Pode estar se alimentando da palavra, pode saber de tudo, pode ser grande em teologia, pode ter um histórico grande do evangelho, pode ser filho de pastor, pode se arrebentar a boca do balão, mas não é sadio, porque ganhar pessoas é que nos vai manter saudáveis. Não tem jeito. Aquela mulher samaritana não assistiu uma aula a respeito de Jesus, não sabia nem de fato quem Jesus era, só teve um encontro. Ela ainda ia ter que passar por um processo grande de transformação. Imagina quanto lixo moral teria que te tirar. Acabou de encontrar, ela precisava passar por todo esse processo aqui, ó, de libertação, de santificação. Ela tinha que passar, tinha isso tudo, mas bastou um encontro com Jesus, um encontro com quem ela nem ficou sabendo o nome, e ela já absorveu o propósito. Eu tenho que contar para todo mundo: ei, eu conheci, eu acho que ele é o Cristo. E é isso que me preocupa, gente, sabe? Porque tem crente velho aqui, até hoje, que não absorveu o propósito. Mas às vezes alguém que conheceu Jesus agora, já entendeu, já sai contando para todo mundo. Isso que me preocupa. Eu amo novo convertido, porque o novo convertido é a criança da casa, não é? É a criança da casa. A alegria, chegou o novo convertido, chegou a alegria. Chegou, sabe? E eu me alimento de muitos deles. Eu olho para eles, vejo a alegria deles no Senhor, eu descobri o bom tesouro, sabe? Não, agora mudou, agora tudo aconteceu. O que acontece com o crente quando ele vai ficando velho? Que ele não se alimenta de ganhar pessoas para Jesus, ele fica ranzinho, rabugento. Ninguém aguenta, cara, ninguém aguenta. Sabe tudo do evangelho, critica tudo que se fala, critica o pastor pregando, critica o som da igreja, critica um monte de coisa. Mas e aí? Me mostra o teu fruto. Sabe qual é o maior problema muitas vezes? Eu vou usar uma linguagem biológica. É que você sabe tudo de Bíblia, rebenta a boca do balão, é um crente que tem a rotina, aparentemente de uma moral ilibada. Você tem sêmen, mas você joga no solo, você não fertiliza. Novo convertido não. Faz as coisas bagunçadas, faz, mas é uma alegria. Ih, eu encontrei, venham ver. Os discípulos vão para Siquém, fazem a vida, sem comprometer, sem confrontar. Voltam os 12, vamos comer. Jesus fala para eles: você não acabou de ver, cara? Olha o que aconteceu, cara.
Sabe o que aconteceu? Isso aqui é Jesus falando assim, ó. É Jesus falando assim, ó. Ó, agora vamos geograficamente. Discípulo vai, mulher vem. Discípulo chega, olha a mulher. A mulher foi transformada. Discípulo vem, arma a mesa para Jesus. A mulher entra na cidade. Eu encontrei um homem. Uma mulher com 5 maridos falidos. Eu encontrei um homem. As mulheres tudo defendendo o marido assim. Não, o meu não, o meu não. Eu encontrei um homem. Ele pode ser o Cristo. Ela abriu mão da sua reputação, abriu mão do seu histórico, da sua moral, porque algo tinha mudado dentro dela. Algo tinha mudado dentro dela. Se muda, gente, o coração pega fogo e a gente se envolve. Se muda, algo acontece. Tem gente aqui que já viu um milagre, já viu de tudo e nunca trouxe uma pessoa para Jesus. Qual foi a última vez que você entrou na piscina com alguém para batizar? Isso não te preocupa não, cara? Na moral, isso não te preocupa não? Talvez somos uns dos 12. Experiência maravilhosa, tudo com Cristo, mas sem frutificação nenhuma, com sêmen jogado no solo. Sabe, pessoal, um crente pode não ter preparo nenhum, mas se ele absorver o propósito maior de Deus para a vida dele, que é trazer pessoas para Jesus, uma simples palavra pode causar uma transformação incrível, um impacto de transformação. Aquela palavra, a mulher falou apenas uma expressão: venham ver, venham ver. E eu acho interessantíssimo, porque quando os discípulos estão armando a comida, Jesus fala assim: não acredito que vocês vão comer, meu alimento é o outro. Já encheu a cabeça agora e olha para frente, que os campos já estão brancos. Aí aquela nova convertida, trazendo uma multidão que é a cidade assim, ó. Olha, os campos estão prontos para a colheita. Daí Jesus chega e fala assim, ó: rogai ao Pai da colheita para que mandem ceifeiros. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Vocês são um saco de pipoca, vocês não fazem nada, porque vocês não ceifam ninguém. Ó, porque, olha quem que Deus está usando, ó, uma nova convertida. Rogai ao Pai da colheita para que mandem ceifeiros, porque se vocês não querem, eu uso quem eu quero. Jesus é duro, né? Nossa. Sabe, bastou um venham ver, e a cidade toda subiu. Mas os discípulos que já tinham feito o curso, já sabiam tudo sobre Jesus, não trouxeram ninguém. Não trouxeram ninguém. E aí nós vamos caminhando para o ápice da história, que eu acabei de falar para vocês. Jesus vai e fala assim: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, pois eu digo a vocês, eu estou olhando e olha para mim, já está maduro. Vocês não conseguem enxergar, mas já está maduro. O que Jesus está dizendo aqui, gente, para os discípulos e fala para a gente, é que quando a gente não entendeu o grande propósito, trazer coisas para Jesus, trazer pessoas para Jesus, sabe o que nós vamos fazer? Nós sempre vamos dizer: ah não está na hora. Não está na hora. Então eu vou trabalhar, eu vou fazer compra na padaria, e é isso. E aí eu vou falar: a padaria é lugar de comprar pão, não é lugar de falar, venham ver, venham ver. E eu vou para a escola, e lá é lugar de estudar só, não é lugar de falar, venham ver. Aí eu vou para o trabalho, e lá não é lugar de trabalhar, lá é lugar de trabalhar. Aí eu vou para o cabelo, fazer manicure, cabeleireiro, vou me arrumar, ficar bonito, e lá não é lugar de trabalhar. Sabe, gente, quando a gente é impactado pelo Senhor, para qualquer lugar que a gente vai, o coração pega fogo, o papo muda. Muda não? Eu vejo, por exemplo, você sabe que eu estou no meu tempo fitness, né, marombeiro, você sabe disso? Então tá bom. Eu chego na academia e tem um monte de marombeiro lá, e o papo dos marombeiros sabe qual é? Whey protein, que mais? Que mais? Creatina, que mais? Como é que é? Não, estou falando de coisa forte, gente, para de me enganar. Hã? Drolon, como é que é? Dura até. Olha os marombeiros tudo se manifestando aí, aleluia, aleluia. E esse é o papo dos caras. E eu vou me turmando. Pelo menos na creatina eu consigo falar. Meu irmão,
Qual é o papo da tua boca? O que sai da tua boca? Porque a boca fala, o coração está cheio, cara. Eu e Priscila, eu preciso falar assim, amor, vamos falar de outra coisa. Porque eu quero falar da igreja, eu quero falar das coisas de Deus, eu quero falar do que Deus tem que fazer. Eu quero falar o que Deus está fazendo. Sabe qual é o nosso papo do almoço hoje? Pô, Deus falou de tal forma com fulano. Lá em casa a gente fica falando isso. Cara, olha que benção, fulano de tal foi para a igreja. Cara, eu vi como Deus está quebrantando. Olha que benção, não sei o que lá. Gente, o que está no teu coração, de verdade? Não, vou viver minha vida, vou comprar um pãozinho, não sei o quê. O quê? O que está? Meu irmão, eu não consigo me colar das coisas que eu tenho visto e ouvido. É isso que o apóstolo Paulo falou. Quando o apóstolo Paulo chegou numa cidade, não sei qual é a cidade, falou assim, você pode ir embora daqui, você não pode pregar o evangelho, ou você tem que calar a sua boca. Eu não consigo parar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Se Jesus Cristo mudou minha vida, meu irmão, esse é meu tema, pô. Eu gosto do Estênio Márcio, ele canta uma canção que é assim, de um só acorde é a canção, meu tema é Cristo. Essa parte me ganha. Meu tema é Cristo. Qual é teu tema? Vou definir minha vida. Qual é o tema? Meu tema é o ser um empresário. Meu irmão, que tema ruim, né, bicho? Na moral, fraco. Qual é o tema da minha vida? Meu tema é ser uma família bem sucedida. É nobre, é bonito, mas é fraco. Tem um grande propósito. Por isso que eu gosto de novo convertido. Novo convertido é top. Novo convertido é maravilhoso. Eu citei aqui no primeiro culto o Marcelo. Marcelo estava aqui. Se converteu, se batizou no penúltimo batismo. Marcelo era ateu. Descobriu o evangelho. Descobriu o grande tesouro. Sabe o que ele fez? Ele é influência. Ele é dentista, tem um monte de seguidor. Todo garotão. Meu irmão, eu fui acompanhando. 007, legal, stalker, tá? Stalker. Fui acompanhando o Marcelo. Daqui a pouco, um dia, ele se posicionou. Ele falou assim, gente, olha só, você sabe que eu sou ateu, sempre fui ateu, mas eu encontrei Jesus. Eu vi ele falando, eu encontrei Jesus. E eu queria que você me perdoe. Eu sei que aqui não é o lugar para falar sobre isso, aqui eu falo sobre ontologia, mas eu encontrei Jesus. Daí eu fui acompanhando no dia seguinte, ele já abriu a Bíblia e falou assim, bom dia pessoal, tem um versículo para deixar para vocês. E pai. No dia seguinte, gente, está acontecendo esse negócio muito doido da minha vida, não sei o quê. Aí no batismo dele, ele falou, melhor decisão que eu fiz na minha vida. E o pessoal lá comentando, e um monte de gente criticando, e um monte de gente amando, que é assim a vida, bicho. Qual foi a última vez que você falou, caramba, ele está no poço? Meu Deus, caramba, ele falou de mim, eu acho que ele é o Cristo. Qual foi a última vez que o assombro do evangelho te tomou? Qual foi? Esse é o problema, não está na hora. Os discípulos falaram, faltam 4 meses para a colheita, não está na hora. Não está na hora, peraí, não está na hora o quê? Jesus falou, ao contrário, Jesus disse, chegou, agora é a hora. Aí eu pergunto para você, então que hora que a gente vai falar de Jesus? A verdade é que nós estamos sempre desenvolvendo uma desculpa, sabe? E a desculpa não é a hora, não está na hora. Meu Deus, sabe quantos de nós estão se escondendo atrás de desculpas, de justificativa, porque de fato a razão de nós não engajarmos no propósito eterno de Deus, muitas vezes é porque nós estamos dizendo assim, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como está a minha vida, você não sabe, vou ter filho agora. Gente, é a vida. Mas agora estou mudando de emprego, é a vida. Gente, enquanto, por isso que a Bíblia fala, ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas é gerúndio, é indo pregar o evangelho, sabe, é parte de nós, é cultura. Cultura é aquilo que a gente faz sem ninguém ter que mandar a gente fazer. Vou repetir isso aqui. Cultura é aquilo que a gente faz sem ninguém ter que mandar a gente fazer. A cultura do crente, o grande propósito, Jesus não precisava mandar eles irem lá e pregar o evangelho, não. Jesus falou que era óbvio, vai lá comprar umas compras e fazer. O que Jesus esperava? Esperava que ele chegasse lá e fizesse a cultura do reino, pô. Cultura é aquilo que a gente faz sem ninguém ter que mandar a gente fazer. E nunca chega esse dia, sabe, de falar. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? O nosso propósito é trazermos pessoas para Jesus. E todo dia é dia de colheita. Não é daqui a 4 meses, como Jesus falou. Não é agora. Olha os campos brancos. Cara, imagina a cara de bocó dos discípulos. Imagina isso. Os caras botaram comida e Jesus falou, vocês não estão entendendo, cara. Vocês estão falando que é só daqui a 4 meses para a colheita? Então olha, erguei os olhos. Os campos estão brancos.
e vi uma multidão de Siquém, porque aquela nova convertida tinha entendido e trazido para Jesus. Sabe que você não entende? Que lá fora são pessoas vazias, pessoas angustiadas, e as pessoas muitas vezes têm aparência de mal, parece que vai te morder. Não vai te morder, elas estão pedindo: por favor, me apresente. Onde está o Senhor? Onde está Cristo? O salmista vai falar que dentro do coração de cada homem tem um vazio, que só cabe o Senhor. Só cabe o Senhor. Isso cada vez eu sou mais consciente disso. Eu ando em roda de gente muito rica, eu ando em roda de gente muito pobre, eu ando em roda de gente muito intelectual. Todos eles têm um vazio desse tamanho, chamado Jesus. Ah, não, estou sendo inconveniente. Tu tá trazendo água viva, meu parceiro. Você está fazendo bem para o cara. O melhor bem que você pode fazer. Jesus, há 2000 anos já falou para nós: olha, os campos estão maduros, prontos para a colheita. Eu preciso falar para a nossa igreja aqui essa manhã: Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador, no nome de Jesus, decida olhar como Deus olha a história. Os campos estão maduros, o mundo está pronto para ser colhido. Eu vou perguntar de novo: o que você entende que Deus espera de você? Sabe qual é a resposta? Deus espera que você entre nessa colheita, porque Ele te chamou para isso. Só vá e anuncie: eu encontrei o bom tesouro, eu encontrei Ele, talvez Ele seja o homem, algo dentro de mim mudou. Sabe, eu queria fazer um elogio rasgado a essa igreja. Quanta gente que entendeu o grande propósito da sua vida, quanta gente. Quantos pastores nós temos aqui, gente? Semana passada tinham quase 1.600 pessoas aqui, gente que é apaixonada. Durante a semana, quase 200 pequenos grupos se reúnem para pregar o evangelho, para dizer: venham, eu encontrei. Isso é lindo demais. Hoje nós temos aqui esse auditório cheio de manhã, cheio. À tarde nós vamos ter um quarto culto hoje da família, e vai ter gente depois das 19. Isso daqui a pouco vai ser normal, vão ser 4 cultos. E eu vejo o Senhor acrescentando. Meu Deus, que coisa linda! Isso é maravilhosa. Mas sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Todos nós entendermos o grande propósito da sua vida. Será que você entendeu, cara? Ou você está terceirizando o que era para ser seu? E o pior, você está ficando fraco espiritualmente, porque a comida de Jesus é essa é a comida. Eu não tenho fome disso que vocês têm fome. Se vocês tiverem fome pela coisa certa, vocês têm saúde. Trazer pessoas a Cristo. Ah, pastor, mas eu cheguei hoje, eu não posso sentar na janela. Ah, eu aceitei Jesus hoje. Mas, meu querido, vocês não estão entendendo? Olha a história que eu te contei, cara. Era uma mulher que tinha acabado de conhecer Jesus. Era uma samaritana. Era uma mulher de índole duvidosa. Mas naquele dia, Jesus invadiu a vida dela. E ela fez o quê? Invadiu a cidade e trouxe a cidade inteira para Jesus. Deixa eu falar para você: se ela conseguiu, você também está pronto para ganhar uma cidade inteira para Jesus. Pode trazer a Ilha do Governador, cabe aqui dentro. Pode trazer o Rio de Janeiro, cabe aqui dentro. Você acha que eu estou falando desse prédio? De jeito nenhum, óbvio que não. Cabe nas nossas casas. A gente abre 500, 1.000, 2.000 células. Deixa eu falar um negócio para você, gente. Do jeito que a coisa está indo, eu sou pessimista, tá? E inclusive a escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, fala que o que a gente vai ter agora é guerra, rumor de guerra, perseguição. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Você quer saber o que eu acho? O meu emprego, se isso aqui fosse um emprego, está com dias contados. Porque o que vai acontecer daqui a pouco é que a instituição não vai existir. O que eu vejo é Deus desenhando a história, gente. Deus está construindo os pastores para dentro das casas continuar pregando o evangelho. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem ver a história se desenhando? Vocês conseguem? Então eu entendo que o meu grande chamado é fazer todos nós que estamos aqui hoje entenderem o grande propósito. Nós temos que celebrar enquanto a gente tem estrutura. Daqui a pouco não teremos. E quando não tivermos, nós vamos ter o que é essencial. Sabe o que? Gente que encontrou Jesus e continua falando para todo mundo: venham ver! Venham ver! E aí olha o que o texto diz no versículo 33, 36, eu estou terminando. Aquele que colhe, recebe o seu salário,
e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Você está vendo o que está escrito aqui? Você está vendo o que Jesus está prometendo nesse texto? Que aquele que participa da colheita, que aquele que entende o seu propósito, ou seja, se você abraçar esse propósito de começar e trazer pessoas a Jesus, ele diz, você receberá recompensas de Deus. Olha que coisa incrível isso aqui. O propósito de Deus é o caminho para Ele nos abençoar. O propósito de Deus, sabe por quê? Porque no centro da vontade do Senhor há abundância de alegria. Escutei um pastor falando uma vez sobre esse texto, que pregou sobre um conteúdo bem igualzinho isso aqui, falando sobre o grande propósito de Deus. E ele contou que depois que ele terminou de pregar, ele desce do púlpito e vem um moço, sabe aquelas ovelhas que são mala pra caramba, que dá vontade de falar assim, meu Deus do céu, vai para outro pastor, sabe? Tem algumas, aqui não tem nenhuma. Estou profetizando, gente. Sabe, aquele moço mala chegou e falou assim, pastor, boa mensagem, só que a sua mensagem não me adiantou de nada. Olha que benção, né? Uma palavra de encorajamento para o nosso pastor. Não me adiantou de nada. Sua mensagem tem um erro crucial, pastor. Diga, qual é o erro crucial? Eu até entendo que a mulher vai correndo para a cidade, está certo, e ela não sabe nada sobre Jesus, está certo, e ela chega na cidade e falam, venham conhecer, venham, e o pessoal vem, e ela vai trazendo as pessoas, e as pessoas têm suas vidas mudadas, ok, mas deixa eu te perguntar, onde está Jesus hoje para que a gente leve as pessoas? Trocando em miúdos, a pergunta foi, em qual poço eu devo levar as pessoas para que elas encontrem Jesus? Aí aquele pastor disse, lascou, rapaz, como é que eu vou responder isso aqui? Até que ele tem razão. Aí o Espírito Santo deu uma palavra para ele, na mesma hora. Eu queria fazer a mesma metáfora aqui. Vou chamar 7 homens aqui na frente. Vocês não vão fazer nada não, fica tranquilo. Só para vir fazer. Vamos? Tem homem na igreja? Amém? Vamos lá, olha quanto homem. Vamos homem. É só. Eita ferro. E já pode, o pessoal do Ministério de Louvor já pode subir. Rapaz, como é difícil conseguir homem nessa igreja, né, gente? Vamos, 2, 4, 5, 6, aí. Vamos. Não, Tiago, brincadeira. Pode vir, Tiago. Vamos, são 8, não tem problema. Vamos lá. Isso aí, essa blusa, boa blusa. Aqui, olha só. A pergunta daquele rapaz foi essa: aonde está o poço? Para que a gente possa levar Jesus as pessoas para Jesus. Então eu queria fazer um negócio que a gente faz geralmente todo final da célula. Aqui. A gente se reúne em oração para buscar Jesus. Então vamos fazer, ó, como se a gente desse a mão assim, ó, faz um meio círculo assim, ó. Olha o que eles estão fazendo. Meio círculo, isso. Não, meio círculo não, círculo inteiro, eu errei. Círculo inteiro. Olha que coisa interessante, gente. Aonde está Jesus para a gente levar as pessoas? E aí esse pastor se lembrou do texto de Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Gente, sabe o que é isso aqui? É a célula. É a célula. Olha que coisa interessante. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Nós somos uma igreja em célula, que daqui a pouco é a única coisa que vai ter com a perseguição. Nós somos uma igreja em célula. Claro que você pode convidar pessoas para vir para cá. A gente tem visto o que Deus tem feito aqui. Quanta gente tem conhecido Jesus aqui. Que bênção. Mas você pode trazer pessoas para sua casa. Sabe, porque é mais fácil, é mais amável, é menos, não vou para a igreja, eu vou para uma casa. Por quê? Porque tem amizade. Porque tem cachorro quente no final. Porque a gente bate papo. Porque a gente conversa. Porque a gente vira amigo. Célula, gente, olha aqui para mim. Entenda uma coisa: nós não fazemos célula por acaso. Quando nós chamamos as pessoas, venham ver, nós chamamos para a nossa célula, a gente senta no poço das relações, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. É no poço das relações. Porque quando Jesus está no poço, gente, a cura. Quando Jesus está no poço, a libertação. Quando Jesus está no poço, a transformação. Quando Jesus está no poço, as pessoas saem de lá e falam: venham ver. Ah, eu tenho tanta experiência com o poço.
Tanta experiência. Eu amo os pocinhos que eu já passei, que eu já liderei. Hoje eu tenho a possibilidade de ter uma cela dentro de casa. Quem não dera não sou eu não, mas eu tenho a possibilidade. Um dia eu vi uma pessoa entrando por lá e ela só sabia chorar. E ela chegou e fez como aquela mulher. Eu sou isso mesmo, Jesus. Ah, eu estou vendo. Você tem 5 mulheres, não sei que 5 homens. Não era essa menina não, só estou dizendo com uma abertura. Essa menina se abriu e falou assim: gente, eu não sei mais o que fazer. Eu estou numa depressão profunda. E só chorava, e só chorava, e só chorava, e só chorava. Eu estou numa depressão profunda. Eu não sei o que fazer, gente, mas eu vi que eu tenho que falar. Eu tenho que falar algo, eu tenho que falar algo. Por favor, me ajudem. Sabe o que o poço faz quando Jesus está? A gente abraça, a gente ora, a gente entroniza Cristo. A gente fala: o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Depois de 1 ano e pouco, 1 ano, não, é menos, né? 6 meses. Sabe o que aconteceu? Aquela moça já começou a ir toda arrumadinha para a cela. E as orações eram assim: gente, o Senhor tem me curado, mas eu ainda preciso desmamar de remédios. Por favor, orem por mim. E a gente orava. E sabe o que a cela fazia? Sabe o que o poço fazia? Quando ela não podia o poço ia a ela. Então o poço ligava, o poço falava, o poço amava, o poço... Jesus, né? A representação. Até que um dia ela falou assim: gente, desmamei dos remédios. E a poço celebrou. E o que a gente faz quando a gente encontra Jesus no poço? A gente faz que nem essa menina, essa moça, essa samaritana. Ela sai dali, independente do que for, vai para casa e falou: venham ver, eu encontrei. 2 semanas, a Siquém dela estava toda aqui na igreja, a família inteira reunida. Pá. E o evangelho sendo pregado, e a gente orando, a família quebrada, a família restituída. Não a família que elas não estavam quebradas, mas por causa da condição da doença. E o Senhor vai fazendo e vai trazendo a família. Cara, se tu se encontrou com Jesus e não arde no teu peito o venham ver, tu tá mal. Outra experiência. Tá bom aí o negócio? Tá legal? Já vai acabar. Vai no poço aí, vai no poço. Outra experiência. Um homem liga outro dia e fala assim: pastor, minha família acabou. Eu não conhecia ele. Ele falou: você podia ligar para minha esposa, pedir para ela voltar para casa? Eu falei: tá bom, fazer o quê? Tá bom. Eu vou tomar um toco, mas tudo bem. Aí eu falei: minha querida, me perdoe. Você não me conhece. Vocês viram que botaram um memezinho na nossa igreja essa semana? Pastor, tô precisando de um marido. Aí o cara tá lá: quem casar comigo? Pastor, me cura. É isso, de vez em quando eu sou isso. Me pede uns negócios que... Eu falei: me perdoe, eu não sei. Puxa vida, mas ó, tá acontecendo isso. É óbvio que ela me ignorou, mas alguma coisa foi acontecendo. Isso tem uns 2 anos. E a coisa foi acontecendo. Eu não posso contar os menores detalhes. Eu não posso. Tem 2 anos. Foi acontecendo. E eles estavam, não estavam, até que nunca tinham ido num poço, numa célula, onde Jesus estava. Um dia eu fui abrir minha casa, gente. Quem chega no poço? Meu irmão, eles não sabiam que era minha casa. A mulher falou assim: não é possível. Família restaurada, vida transformada, e em breve vão abrir a casa deles para ser servos. Porque não tem como, gente. Quem é impactado sai de lá e fala: venham ver. Salve de palmas para o nosso poço aqui. O poço pode voltar para o lugar. Rebentou. Esse é o meu apelo. E eu queria chamar os líderes de célula aqui na frente. Todos os líderes de célula podem vir. Enquanto eles vêm, não presta atenção neles não, que eu estou terminando. Eu preciso fazer o apelo. Esse é o meu apelo para você. Presta atenção nisso. A palavra de Deus para você hoje é: Deus nos deu
uma única chance para viver. Uma única chance para viver. E que tal vivemos aquilo que Deus tem para a gente? Porque só somos felizes de verdade quando estamos no centro da vontade de Deus. Só vivemos aquilo que Deus tem para a gente quando abraçamos o grande propósito de Deus para nós: levar pessoas a Cristo. E eu fico impactado com o que Deus tem feito no nosso meio. Eu fico impactado. É impressionante, gente. Daqui a pouco nós vamos para um lugar maior. E daqui a pouco nós vamos para um lugar maior. Isso não tem a ver com uma igreja, instituição. Tem a ver com o reino de Deus indo, com gente entendendo o propósito. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Se a gente não entender o propósito, não dá só para essa galera cuidar, não. Nós temos 200 e poucos líderes de célula na nossa igreja. É pouco. Uma igreja da quantidade de discípulos que ela tem. Entender o propósito. Entender o propósito. E só vivemos aquilo que Deus tem pra gente quando a gente abraça esse propósito. Venham ver! Venham ver! Eu encontrei! Venham ver! Venham ao poço! Ele me transformou! Venham ao poço! Venham à minha casa! Venham à minha casa! Venham à minha célula! Venham ver! Tem muita gente aqui hoje que não está vivendo o grande propósito porque está com vergonha, porque não sabe o que fazer. Ah, tem o meu trabalho, ah, tem aquilo. Ah, meu querido e minha querida, nós não temos alimento sólido quando não levamos pessoas a Cristo. Você não percebeu o que Jesus falou? Eu tenho aqui na minha mão, eu pedi para que trouxessem. A luva está suja pra caramba. O Renan trouxe para mim. Eu tenho aqui na minha mão 2 luvas. Ó. Percebeu como é que está subindo? Olha como é que está subindo a fumaça de glória aqui, ó. Oxi. 2 luvas. Para que serve a luva? Qual é o propósito da luva? O propósito da luva é trabalhar, é levantar coisas, é pegar coisas. Então vamos desafiar essa luva? Trabalha, pega, levanta. Não faz nada. Sabe por que não faz nada? Sabe por que ela não consegue? Sabe por que, gente? Porque ela está vazia. Vazia. Aqui, olha a luva aqui, ó. Olha a luva aqui. Mas quando uma mão entra nela, ou seja, quando o propósito dela veste ela, ela pode fazer. Ela pode ter sentido na sua existência. Quando o propósito veste, ela ganha vida, Quanta gente nós temos aqui hoje que é como uma luva vazia. Semana eu fiz um gabinete, falta de propósito. Luva vazia. Quanta gente nós temos aqui hoje que está tentando encontrar vida sem ser revestido do propósito maior: levar pessoas para Jesus. Gente, tudo que nós vamos fazer como igreja depende do venham ver, do coração pegando fogo e de gente que fala assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início. Vamos repetir isso? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira estabelecida desde o início. Fique de pé no seu lugar. Agora é maduro o que eu vou fazer. Eu queria que nesse momento você declarasse isso para o Senhor. Diga: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. Olha a luva enchendo. De propósito. Só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite,
as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Hoje eu vou te chamar para vir à frente. Você que está aqui quer aceitar o grande propósito. Você está aqui e o Senhor te falou assim: caramba, você precisa dizer para todo mundo. Eu estou falando nos moldes nossos aqui. Se você está aqui e está dizendo: Senhor, eu quero pastorear pessoas, eu quero abrir a minha casa, eu quero liderar célula, eu quero liderar célula kids. Queria que você saísse do seu lugar. Eu não sei como você está no seu momento, talvez não seja o momento adequado, mas é a sua vontade hoje. Sai do seu lugar. Senhor, eis-me aqui, me usa. Eis-me aqui, me usa. Eis-me aqui, me usa. Quando nós cantamos, você sai do seu lugar, diga: vamos lá. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Olha os poços já formando aqui, ó. Olha os poços já formando, ó. E assim o Senhor vai chamando. Ah, cara, deixa eu te pedir um negócio. Se hoje você ouvir a voz de Jesus, sai do teu lugar, pô. O teu sim está diretamente relacionado com o que Deus vai fazer aqui. Você não tem noção de que esse apelo para mim é um apelo da minha vida. Que eu sei que a resposta sua está diretamente relacionada com o que Deus vai fazer nesse lugar. Se você está aqui hoje você está aqui e você ainda não se decidiu por se batizar, eu também queria te convidar nesse momento a tomar espaço. Vira aqui à frente que eu quero orar por você. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Jesus, assim o Senhor vai levantando um exército. E assim, com gente que não vale muita coisa, a gente não se sente capaz, essa é a verdade. Mas se o Senhor usou uma mulher prostituta, basicamente, samaritana, o Senhor vai usar a gente de forma poderosa, não tem dúvida disso. E eu venho te pedir, Senhor, que todo medo, que toda covardia seja caído por terra por um Deus que é Ele que faz. Ele opera em nós o querer e opera em nós o efetuar. Acabou, é isso que nós queremos. E nós te pedimos, Senhor, que a começar por essas decisões, centenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas te conheçam. Ó Senhor, que alegria, que segurança eu sou de Jesus.
e já desfruta o gosto da luz. Que segurança! Tu és o nosso tema, Senhor, a nossa alegria. Para cada pastor aqui, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, capacita, traga novo, Senhor, novidade de vida, dê capacidade e intrepidez para pregar o Seu Evangelho, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos sair daqui cantando, dizer: Senhor, nos usa, nos usa. Enche-me